E aí a próxima década aí sim a gente chega numa década complexa, 70. super tensa, que é os anos Essa aí 70. e é uma década de muitas revoluções, né, Fábio? Então, é complexa, mano. Essa aqui é complexa. Então, ele bota no densidade competitiva, né? 3 pontos. Por quê? Porque aqui a gente tem Lauda, Fittipaldi, Ronnie Peterson, James Hunt, Mario Mário Andretti. Andretti. A gente tem realmente muitos caras bons, os caras já profissionalizados, né? Essa década já está. É o piloto profissional já, no caso do próprio Emerson. Então faz sentido esses 3 pontos, eu acho. É mais do que as outras duas. Em termos, vamos assim, o piloto já chega já preparado na Fórmula 1. Nas Só outras décadas. para constar, a década de 60 fez 21 pontos. 21 pontos. Aí, então, você concorda com os 3 pontos aí, Fábio, de densidade competitiva da década de 60? Eu concordo. Eu concordo porque ela amplifica na medida o que as outras 2 décadas anteriores trouxeram, né? E pilotos, aí sim, dá um salto de qualidade violentíssimo dos pilotos, né? Citando 3 aqui, Lauda, Hunt e Andretti, acho que na primeira... Não, primeira prateleira para mim, Fittipaldi e Lauda. Segunda prateleira, Hunt e Andretti. Hunt e Andretti. E tem realmente outros pilotos, o George Scheckter, 79. Realmente a gente tem uma gama de pilotos aí interessantes. E os mesmos não campeões, Fábio, Ronnie Peterson, Patrick Depailler, Tom Price, os caras eram violentíssimos, né? Wilson Fittipaldi. Caras que não eram ruins, entendeu, Fábio? Era cara que já tinha um gabarito, já tinha uma. Quem não respeitava um Ronnie Peterson? O cara era monstro, não foi campeão. Então já era uma geração a mais, né? Dificuldade técnica, Fábio, condução do carro, né? Aqui Eles botam o 4 pontos. O Leandro, né, fala que a aerodinâmica, motorzões, tecnologia, chassi, suspensão, tudo extremamente mais eficaz e o que vem pela frente é uma evolução de tudo isso criado nos 70, é verdade. Sim. Nos anos 80 é a amplificação das capacidades dos 70. Né? Com certeza. É aí que se cria o side pod. Mas estamos nos anos 70. Então. Vamos dizer assim, esse o meu pai acertou muito a análise. O Fórmula 1 dos anos 70 é o Fórmula 1 puro. É aquele carro que tem aerodinâmica na medida, grip mecânico na medida e potência na medida. O que vai fazer a diferença é o braço mesmo. O cara que vai domar o carro de forma no limite mais precisa possível. Então essa é a Fórmula 1 pura. A dificuldade técnica então, ele aumenta para 4 pontos, sabe? Porque ele dá aqui o efeito solo, que veio para ajudar, mas você tem que ter uma dinâmica de condução certa. Ele bota freios ruins. Que porra é esse? Freios ruins? E embreagens. Só isso. Grande curva. Valeu, chefe de gênio. Então, 4 pontos só de dificuldade técnica do carro. E aqui, o perigo ambiente, né, Fábio? Perigo ambiente, pistas, tal, segurança. Diminui o perigo, 4 pontos. Né? Os outros, ainda nos anos 60, que ele dá 4, e nos anos 50 ele dá 5. Aqui, 4 pontos. Né? Então, menos perigo nessa época, mas ainda perigosa. Não é tipo, o cara não estava livre de morrer, tanto que morreu. Né? Mark Donovan, até estava vendo o review do Rodrigo Mata sobre o Mark Donovan. Morreu nessa época aí. Ronnie Peterson morreu aí. Tirou do famoso cu, né, Leandro? O cara, o ChatGPT tirou do cu dela. Se existiu um cu do ChatGPT. Meio ruim, tipo, putz. Vocês viram lá a IA indiana que descobriram que não era IA nada? Eram 700 indianos lá, né? Nos computadorzinhos lá. O cara ia mandar essa, tá meio ruim.
Não, Mas os assim, freios. é de aço, mas o carro pesava, Leandro, 525 quilos. Não era um drama, assim, frear o carro. O drama maior nos anos 70 era você passar em bumps, tá ligado? Isso que era um drama. Né? Você passava Monruí, por exemplo, Parque Monruí. Por que dava muito acidente lá? Porque tinha muito bump lá. Para esse tipo de carro, isso é um drama, ainda mais se tiver efeito solo. Aí ferrou mesmo. Sabe? Você pode perder sustentação aerodinâmica, o carro pode guinar e bater e você pode se matar. Agora, freio não era um drama frear nessa época. Só se tivesse algum problema, sei lá, o cara cortou o sistema de transmissão de freio, tá, aí o cara bate mesmo, mas não era dramático. Mas foi também uma década, não foi tão mortal quanto 60 e 70, até porque uma das grandes cruzadas do Jack Stewart era pela segurança dos pilotos na pista, né? E ele, de certa forma, conseguiu, porque vários circuitos que eram comuns nos anos 50 e 60 tiveram que sair ou ser remodelados, né? Monza, por exemplo. Monza é um deles. Né? Silverstone. Né? Nürburgring teve que sair do calendário por causa do acidente do Lauda. Né? Sem, Monruí. Monruí. O Monruí. Leandro falou um negócio aqui, Fábio. Eu acho que o drama maior eram as rodas de liga de magnésio inflamável. Sim, isso era um drama. Só que o que acontece? Era o início dos anos 70. O Emerson, em 73, teve um acidente brutal em Zandvoort por causa da roda de magnésio que quebrou. Quebrou no meio da curva Tarzan. O Emerson quase se matou lá na curva. Porque isso era um drama. A suspensão, por exemplo, o acidente do Lauda. O pessoal não fala, né, Fábio? Mas pode ser que ocorreu uma quebra de suspensão mecânica. Porque a gente parou em onde, Fábio? Aqui nos anos 70. Parou no Periculosidade Perigo. nos anos 70, que a Perigo. nota foi 4. 4, isso mesmo. Porque já era um pouco mais seguro que a 650, mas não tanto. Não tanto, ainda morria gente, né? 70, chassi ainda de alumínio. Então, os caras, o Link Lauda, né? Quase morreu. Então, Sever realmente, morreu, Sever, só Sever, Sever. então só Sever. Pony Peterson morreu aí. Mark Donovan, um monte de cara que tiveram realmente fatalidade mesmo. Não foi tão suave assim. Aí, Fábio, tem o nosso complemento, que é aquilo qualquer, né? Primeiro tema, o primeiro tópico do nosso complemento é o talento nato. Valeu. A gente deu 3 para os anos 50 e 3 para os anos 60. Certo? Eu, nessa década de 70, eu daria 4. Também. É o que eu ia falar. Não é o ápice, eu acho que os pilotos não atingiram o ápice, até porque, gente, a cultura do atleta só foi chegar mesmo na Fórmula 1 lá nos anos 80. Sim. Então, muitos pilotos não eram atletas. Eram pilotos, mas não eram Assim, atletas. vamos dizer assim, Fábio, o Lauda e o Emerson, eles tinham um certo cuidado com o Sim. corpo, com alimentação, mas não chegou ao nível que está anos 80, final dos anos 80 e hoje. Não É. tem esse nível. E o que eu quero dizer com isso? É porque é o seguinte: sabe por que a Fórmula 1 também tem 24 corridas no ano? É porque os pilotos são atletas. Eles são Sim, preparados fisicamente para isso. Né? exatamente. Outros fatores existem. Por exemplo, quando falaram assim, mas nos anos 50 tinha 7 corridas. Os pilotos eram mais velhos, né? 40, nas faixas dos 30, 40 até 50 anos de idade. Pilotos até 60 correu já na Fórmula 1 dos anos 50. E a logística. Por quê? Para você fazer um trabalho desse, a Europa, por mais que tivesse já estradas muito bem desenvolvidas, por mais que tivesse linhas férreas muito bem desenvolvidas, ainda era custoso e demorava um tempo. Né? E no final dos anos 60, dos anos 50, a Fórmula 1 já estava vindo para outros continentes. Já tinha corrida na África, já tinha corrida na Ásia, né? No caso na Oceania, na Austrália. Então isso tinha
os carros vinham de navio, depois, com o advento do avião, começaram a vir com o avião, mas o avião não era barato. Então, foi subindo gradativamente e a qualidade dos pilotos foi subindo porque a qualidade física dos pilotos também sobe. Porque para o piloto começar a aguentar um carro desse nos anos 70, ele tinha que ter braço, ele tinha que ser forte. Categoria de base também, Fábio, já era bem mais trabalhada. Nos 70 já tinha uma categoria de base muito mais forte do que nos anos anteriores. E mais próximo à Fórmula 1 também. Tanto que o próprio Piquet, né, Fábio, fala, tinha carro de Fórmula 3 que contornava mais rápido que a Fórmula 1. Não sei se é verdade, né? Mas não era muito diferente um carro de Fórmula 1 para um Fórmula 3, de fato. Sabe? Contornar mais rápido aí foi meio circense. Pô, é sacanagem, Piquet. Você forçou muito. Né? Forçou muito. Mas é 4 mesmo, né? 4 pontos, eu também acho. 4 pontos. O próximo tema nosso é velocidade bruta. Velocidade bruta. Bom, velocidade bruta, Fábio, eu acho que eu continuo dando 3 aí, por quê? Porque não eram. Essa geração não é. Não deu 3 em nenhuma dessas, tá? Ah, não? Velocidade bruta foi 4 e 4. Então 3. Baixa 1, porque nessa geração a gente não teve nenhum cara super excepcional, assim, tipo um alienígena. Tá? O Nick Lauda é o que eu costumo falar. Para mim, ele é o, vamos dizer assim, ele é o mortal, o maior mortal da Fórmula 1. Ele não é um alien. Ele é o mortal o mais brabo que existiu. O cara que sangrou de fato. Mas não era. Todos eles não eram cara assim, tipo, de velocidade pura, como um Senna, sabe? Como um Prost mesmo, sabe? Caras que tempo todo no limite. Nem era vantagem o cara nessa época fazer isso, porque o carro quebrava, muito risco. Então os caras eram mais calculados, sabe? Nessa geração. Eram todos mais calculados. O Emerson planejava ultrapassagem o tempo todo. O Lauda muito mais. O Hunt era um pouco fora da curva, porque era o Diniz Hunt, mas até ele era um cara mais estratégico. Então eram caras que cadenciavam mais. Sabe? Eles não eram super velocidade bruta, entendeu? Então esse aí vai nota 3 para mim. Nota 3. Bom, e o último tema é campeões. Aí a gente vai somar os campeões. Né? Quem teve. Então, Jochen Rindt, 1970. Campeão Rindt, póstumo. Campeão póstumo, né? O único até então. O único até então. 71, Jack Stewart, que é da geração passada, né? Mas está nessa geração também. Mas Jack ganhou, Stewart. então conta. 72, Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, primeiro, né, dos brasileiros. 73, Jack Stewart de novo. Então, 3 campeões até aqui, Jack Stewart. 74, Emerson Fittipaldi. 3 campeões ainda. 75, Nick Lauda. 76, James Hunt. 77, Nick Lauda de novo. 78, Mario Andretti, 6 campeões. Peraí. 79, George Scheckter. 7 campeões. E é isso. Então 7 campeões. Nos anos 70. Porque iguala a dos anos 60. Então são 5 pontos. 5 pontos. Então é isso aí. Lembrando que de 7 para baixo é 4 e de 7 para cima vai ser 5 também. Porque aí fica um negócio meio claro.